Boa noite, sejam todos bem-vindos à edição do Pint of Science Oeste 2021. É uma honra estar aqui novamente e trazer a ciência e um bom papo para acompanhar a nossa noite. O Pint of Science é um evento mundial que tem como proposta discutir a ciência de uma maneira descontraída e em ambientes inusitados, como bares, por exemplo. Porém, nesse ano, assim como foi na edição passada, em razão das restrições da pandemia da Covid-19, trouxemos o evento para a internet, para o online, e mesmo assim é um momento de descontração e da gente bater um bom papo sobre ciência. E aqui no oeste de Santa Catarina, a edição ela é uma organização da Embrapa Suínos e Aves em parceria com o Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia, a Universidade do Contestado Campus Concórdia e a Universidade Federal de Santa Catarina Campus Curitibanos. E agradecemos em especial o Pint of Science Brasil. Então, serão 2 dias de conversa boa, hoje e amanhã. Hoje, para abrir os trabalhos, nós vamos ter aqui a presença de especialistas para falar de um tema que é muito, muito importante, muito legal e que tem muita coisa para ser explicada, falada, né? Então, hoje vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis na saúde humana e na saúde animal. Teremos especialistas aqui no assunto para conversar conosco. Cannabis de vilã a mocinha, vencendo o preconceito no uso de canabinoides. Ela será abordado o tema hoje pelos professores Eric Amazonas, da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui do campus de Curitibanos, no Oeste, e a Maíra Bica, lá de Baltimore. Como moderador, teremos aqui o pesquisador da Embrapa, o Roberto Fontes Vieira, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia de Brasília. Mas antes da gente entrar no nosso papo hoje da noite, eu vou convidar aqui a professora Aline, aqui da UNC de Concórdia, para a gente fazer um momento de mimo do conhecimento. Tudo bem, Aline? Oi, Mona, tudo certo? Então, fiquei sabendo que a gente vai ter algumas pílulas por aqui. Que história é essa? Pode me falar? Exatamente. Olha só, Mona, o que que acontece? Eu estava vindo para cá agora e estava pensando, né? Quando eu entrei na vida científica um tempo atrás, eu achava incrível, assim, que os pesquisadores, eu ainda fiz estágio ali na Embrapa, né? E aí eu achava incrível que os pesquisadores, quando estavam conversando, eles diziam assim, porque o fulano da universidade tal é meu amigo. Eu pensava, nossa, que legal ter um amigo cientista. O que será que eles conversam quando eles se ligam, quando eles se encontram no mercado, coisa assim, né? E aí agora, com o Paint, com essa coisa toda, o tempo passou, né? E eu tenho o privilégio de estar junto com alguns desses cientistas que eram dessa época ali, e novos amigos e tal. E aí o que que acontece? No ano passado, depois que a gente fez a primeira participação no Paint, muitos dos nossos amigos ou conhecidos começaram a vir conversar com a gente e para fazer perguntas assim de fenômenos do dia a dia, sabe? Em tal situação, tem ciência envolvida? Como é que acontece? E a gente também se faz essas perguntas, né? E aí, por conta de muita pergunta que vieram fazer para a gente, nós pensamos, bom, a humanidade precisa saber algumas respostas, né? E aí a gente criou o que a gente chamou de pílulas de ciência. Então, o que que a gente fez? Foi um trabalho super secreto, com uma baita equipe, né? A gente juntou algumas informações, segredos confidenciais de Fiquei como. Exato, e a gente teve a ajuda do Lucas para fazer toda uma harmonização, né, uns efeitos, e aí por isso que a gente diz que o Lucas é um amigo que a gente precisa ter na vida, né? E aí a gente montou essas pílulas de ciência que são pequenas doses de coisas que as pessoas precisam saber, sabe? Tem alguns mistérios assim que as pessoas sofrem a vida inteira, passam por aquilo e não sabem o que que é. E é pura ciência. E isso é muito legal, muito legal. Por quê? Porque a ideia do Paint é justamente isso: a gente falar de ciência de um jeito divertido e com os amigos. Então a gente preparou essas surpresinhas exatamente. que vão estar no dia de hoje, no dia de amanhã,
para a galera poder Uhum. dormir mais sossegada, né? Porque tá com essas dúvidas, com certeza prejudicando o sono de muita gente, né? Então, acho que isso vai ajudar a deixar a humanidade mais tranquila. Depois que eu assisti essas pílulas, eu fiquei bem mais tranquila, confesso. Ah, E eu eu acho que o imagino. pessoal vai ficar todo mundo bem tranquilão. Acho que todo mundo vai Com certeza. entender que a ciência é a saída, né? Então, Exatamente. Aline, vamos conhecer a nossa primeira pílula? Vamos lá, o povo precisa disso. Bora. Então, tá bom. Muito obrigada por você estar aqui e por trazer essa descontração aqui para o nosso evento. Vamos lá para a pílula, então? O crush e o frio na barriga. Você já sentiu aquele frio na barriga quando vê ou está perto de quem gosta? Pode parecer estranho, mas para o seu corpo, isso é uma situação de estresse. É a mesma sensação de quando sentimos perigo ou medo. Nestes casos, o sistema nervoso libera o hormônio adrenalina. A adrenalina faz nossa frequência cardíaca aumentar e desvia o sangue para os músculos do coração e das pernas. Ou seja, o sangue vai para longe do sistema digestivo, que acaba diminuindo a atividade e causando aquela sensação que todos conhecemos. Resumindo, aquele friozinho na barriga, na verdade, não passa de fezes paradas à espera da volta do sangue para seguirem seu caminho. Muito legal. Então, essa foi a nossa primeira pílula da ciência. E ao longo do nosso evento, mais para o final, a gente vai trazer mais uma pílula para vocês. Mas então, agora chegou nosso grande momento de um papo leve, cheio de conhecimento e de quebra de preconceito. Levantando o grande tema, então, cannabis de vilã, a mocinha vencendo o preconceito no uso de canabinoides, chamo aqui os nossos convidados especiais. A começar pelo pesquisador Roberto Fontes Vieira, da Embrapa Recursos Genéticos, que fará a nossa condução aqui da noite. Tudo bem, doutor Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bom, Manalis? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Será um prazer também para todos nós aqui. Eu vou chamar agora, então, aqui o professor Eric Amazonas, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Prazer. Sim, tudo tranquilo, estamos ouvindo. Tudo bem. E também vou convidar, então, a professora Maíra para fazer parte aqui do time. Boa noite, Maíra. Galera. Tudo bem? Tudo certinho. Então, prazer estar aqui. Que bom, nós é que nos sentimos honrados de ter esse time aqui, que vai conversar conosco um tema tão legal, tão sensível, e eu vou, então, agora deixá-los aqui, retorno ao final, e passo a condução para o Dr. Roberto. Um bom papo para todos nós. Tá bom, obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, esse convite foi bem inusitado, né, nunca pude participar desse papo, na verdade, ele poderia até ser um papo, uma mesa de bar, né? Para a gente trocar ideias sobre alguns assuntos da ciência. E me coube aqui essa tarefa de apresentar esses dois pesquisadores, né, professores que estão já atuando nesse tema, e pesquisadores jovens, né, que estão aí brilhantes. E eu vou começar dizendo que é um tema que está aí na mídia, né, hoje. Então, um tema bastante quente, e eu acho que a gente vai poder esclarecer bastante coisa, bastante dúvidas que todas as pessoas que estão assistindo vão ter. Então, não? Então, olha só, eu estou conhecendo todos os dois hoje, então é uma satisfação muito grande, né, poder vê-los. Vou começar apresentando a Mayra, porque, né, vou começar. A Mayra, a Bica, ela fica até muito surpreso, Mayra, você tão jovem, e é uma pesquisadora num departamento de neurocirurgia de uma das grandes universidades americanas, né, na Johns Hopkins University, fica em Baltimore, e é farmacêutica, né, formada aqui em Santa Catarina, uma grande escola de
né, dessa área, com mestrado e doutorado em farmacologia no Federal de Santa Catarina, e vem atuando na sua pesquisa, vai falar um pouquinho da sua pesquisa com os canabinoides em doenças neurodegenerativas, né? Exato. E também o Eric Amazonas, fiquei até surpresa com o sobrenome do Eric, né? E depois quero saber a razão desse sobrenome, Amazonas. Ele é um médico veterinário, né, professor lá do Departamento de Biociências e Saúde da Universidade também Federal de Santa Catarina, e é professor de endocabinologia. Curioso isso, né? Uma disciplina no curso de medicina veterinária, né, da UFSC, desde 2018. Ele vem estudando esse sistema endocannabinoide, que vocês vão poder saber o que se trata, com mais detalhe, e o uso terapêutico da cannabis medicinal, né, principalmente em animais domésticos, né, já que ele é da medicina veterinária. O Eric também coordena uma linha de pesquisa em endocannabinologia e cannabis medicinal, com um projeto de extensão rural também, né, universitária, na saúde canábica. E ele tem um projeto agora de impacto integral de cannabis na saúde mental de profissionais da linha de frente de combate da Covid-19. Então, ele já vem se dedicando há bastante tempo a isso, ele faz parte e preside a Associação Brasileira de Acesso a Cannabis Medicinal de Florianópolis, né? E é coautor do livro Cannabis Therapy in Veterinary Medicine, a Complete Guide, que depois vocês vão poder aí acessar o link que tem. Então, assim, a apresentação mais formal, né? Tem um medo na gente, né? Não é? Não, eu acho que todos os dois aí têm bastante experiência. Esse é um tema bastante polêmico, né? E é muito importante quando a gente coloca a luz da ciência nas coisas, né? Nós estamos nos tempos onde a gente precisa botar muita luz de ciência nas coisas que a gente trata. Então, mas vamos conversar né, com o Eric, dando pelo menos um panorama mais geral, né? Já que o Eric está aqui de perto acompanhando toda a situação brasileira e a Mayra está nos Estados Unidos, né? Então, vão ter visões aí complementares. Então, Eric, conta para a gente aí como é que é a situação hoje da cannabis medicinal no Brasil. Faz um geral aí para a turma que está nos ouvindo. Bom, Roberto, primeiramente, boa noite, Mayra também, e todo mundo. Obrigado pelo convite, e parabéns pelo Part of Science ser o que é e está acontecendo aqui no estado de Santa Catarina, e também parabéns por trazer esse tema da cannabis para essa conversa de bar, e aproveitando também para desejar boa noite a todo mundo que está acompanhando pelo YouTube, e convidar todos para a minha mesa de bar aqui, né, isolada. Vai ser a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre influência do álcool, então vamos ver como é que vai sair essa noite, né? Mas é realmente um tema complexo e nevrálgico, né, nesse país. Hoje mesmo tivemos uma sessão do projeto de lei 399, né? Está sendo presidido pelo Paulo Teixeira, relatoria do Luciano Dutti, que está em processo de votação. Né? É um processo, um projeto de lei que, embora não seja suficiente para esgotar, né, os problemas da falta de uma regulamentação no país, é pelo menos um projeto de lei que faz avanços imensos, né? Especialmente no ponto de vista do acesso à pesquisa, do fomento por uma condição de saúde mais barata e mais acessível. E a gente vê, né, nesse cenário, o presidente da comissão ser agredido e vários outros deputados ali claramente com falsas informações, dando inclusive falsos testemunhos em alguns casos. E aí eu vou meio que parafrasear já a Carolina Nossetti, que ela fala consistentemente que hoje é mais um problema de comunicação do que um problema de ciência. A ciência já sabe muito bem muitas coisas que já nos dão
o direito, tanto médico veterinário quanto médico, de fazer uso de produtos à base da cannabis para diversas situações. Eu concordo que algumas não ainda comprovadas cientificamente, como é a ciência, mas com fortes evidências para. Mas uma coisa que está muito bem comprovada é a segurança, né? E assim, então, isso não deveria ser mais um tabu, um problema no país, né? O uso medicinal não deveria ser um problema. A gente deveria estar fomentando o cultivo em nível nacional para desenvolver pesquisas, conhecimento e a melhor aplicação. Beleza. Mas discutir isso é uma coisa que é muito bizarro, mas o Brasil está sendo um país muito bizarro também, então nada de novo no cenário, né? Então, no Brasil agora está nessa discussão, né? E eu acho ótimo que a gente esteja trazendo isso. E é uma pena que ainda, né? A gente sempre é muito mais fácil encontrar colegas profissionais, veterinários ou médicos ou de várias áreas que desconhecem o funcionamento dos canabinoides no corpo, né? E simplesmente por desconhecer, de fato, desconhecem, né? Então, não viram isso na faculdade, não tem isso nas pós-graduações, nas atualizações também isso ainda é um tema escasso, e a luta é essa, né? Eu estou tentando colaborar de alguma forma para mudar isso, né? Por isso que eu tenho essa disciplina de endocannabinologia no curso de medicina veterinária, e que desde que começou a pandemia está aberto para quem quiser se matricular, né? Regularmente na disciplina, de qualquer lugar do país, qualquer faculdade você pode se matricular. E também as aulas as principais estão no YouTube também, disponível gratuitamente. Então, a minha luta hoje é essa, né? É desmistificar, trazer o debate para a luz da ciência e colocar a cannabis no lugar que ela deveria estar sempre, né? Ela tem que ser controlada de acordo com o nível de risco que ela traz, né? Se ela traz um risco baixo, tem que ter uma regulação baixa. Se ela traz um risco alto, tem que ter uma regulação mais alta. À luz da ciência, a gente sabe que o risco é muito baixo, né? Então, é isso que é a minha luta hoje. Eu não sei se eu já passo direto agora para uma visão geral do sistema endocannabinoide, ou se a gente toca mais uma ideia antes. A ideia é um bate-papo, né? Mas só para situar todo mundo na mesma página, acho que caberia uma explanação geral do funcionamento de um sistema que existe fisiologicamente no nosso corpo, né? Isso, tá, boa. Está esperando o compartilhamento. Então, vou pular aqui as minhas apresentações, que isso já foi, né? Não precisamos mais. Eu vou passar aqui rapidinho, tá? Essa é minha aula geral sobre sistema endocannabinoide, para a gente não perder muito tempo nisso e ir para o bate-papo, que é o que nos interessa de fato, né? Bom, a gente tem, todos os mamíferos têm, corrigindo, todos os vertebrados têm um sistema chamado sistema endocannabinoide. Aqui tem esse nome porque ele é endógeno, né? Então ele é próprio, e canabinoide, porque ele foi descoberto após, né, tentar se encontrar onde que os canabinoides da planta, o THC especificamente, agia no nosso corpo. Então, encontrou-se receptores, depois encontrou-se lipídios que fazem a interação com esses receptores e ativam o sistema endocannabinoide, as enzimas que sintetizam, as enzimas que degradam. Resumidamente, existem receptores canabinoides, que a gente chama classicamente de CB1 e CB2, mas são muito mais do que esses, tá? Que são ativados por moléculas lipídicas que saem da membrana, tal qual o ácido araquidônico, que todo mundo da área biomédica conhece. Aliás, ele é um derivado do ácido araquidônico, né? Os dois.
Esses endocannabinoides saem da membrana e vão atuar em receptores como os receptores cannabinoides CB1 e CB2. A gente conhece majoritariamente a anandamida e 2-araquidonoilglicerol, e a palmitoil-etalonamina e a oleoil-etalonamida também, como endocannabinoides, mas tem uma série de outros compostos que interagem com esses receptores, e não são apenas eles que funcionam dentro de um sistema maior, tá? Que é mais amplo. Bem resumidamente, algo para a gente sempre fixar é a função básica do sistema endocannabinoide ou dos receptores canabinoides, que são receptores acoplados à proteína G, é o controle da entrada de íons na célula, né? Por exemplo, de cálcio. Aqui a gente tem 2 neurônios, tá? Um pré-sináptico e um pós-sináptico. O pré-sináptico envia informações, né, através de neurotransmissores, que é o glutamato que está aparecendo aí entre um neurônio e outro, na fenda sináptica, e ele vai ativar receptores no neurônio pós-sináptico e vai transmitir o sinal. Então, essa informação vai passar de um neurônio para o outro. Então, pode ser uma informação de memória, uma dor, algum processo para ser feito, mas uma informação neuronal. Quando tem um excesso de neurotransmissão, um conjunto de receptores aqui no ladinho, no canto do neurônio, ativa a mobilização de um endocannabinoide, aqui exemplificado como 2-araquidonoilglicerol, que volta para o neurônio pré-sináptico que está em excesso de informação, por exemplo, e fala para o neurônio, através da comunicação com o receptor CB1, ele fecha o canal de cálcio, impedindo o principal gatilho da liberação de neurotransmissores. Tá? A liberação deles ocorre pela entrada de cálcio nas células, ou pelo excesso pela diferença, né, de potencial ocorrido na membrana, para íons, especificamente aí o cálcio. Talvez boa parte de vocês já ouviram falar que os canabinoides podem atuar amenizando ou curando ou tratando diversas condições diferentes que não têm nem relação entre si em termos fisiopatológicos. Isso é verdade quando a gente considera diversos canabinoides ao mesmo tempo, e obviamente, isso seria impossível de se obter através apenas de estímulos a 2 únicos receptores. Na prática, o que acontece é que o sistema endocannabinoide utiliza muitos tipos de receptores celulares, tá? Não só o CB1 e CB2, mas vários outros tipos de receptores, que são receptores comuns a basicamente qualquer tipo de célula. A gente tem aqui embaixo um conjunto de receptores de canais iônicos, outros receptores acoplados à proteína G, que são essas que têm esse formato de dinossauro aí, o monstro, não sei qual o que seria isso aí, receptores nucleares. Então a gente tem uma série a soma de ação nesses receptores basicamente regula a célula inteira. Por isso que você vê essas rodas de ação terapêutica dos canabinoides, e é vasto e cada dia apenas aumenta. Tá? Não existe nenhuma célula no sistema fisiológico de vertebrados que não esteja sob influência do sistema endocannabinoide. Por isso, eu repito que é impossível aceitar que estudantes saiam dos cursos de saúde sem conhecer esse sistema. Tá? Mesmo que ele não regulasse tudo, né? E que todas as células não fossem afetadas, né? Mas só pelo fato de existir esse sistema já deveria por si só ser estudado, né? E a importância dele também me faz pensar o quanto ele deveria ser estudado. Essa barrinha eu quero que vocês guardem na cabeça sempre, né, quando a gente pensa em sistema endocannabinoide. Essa é, ao meu ver, pelo menos a única e exclusiva função do sistema endocannabinoide.
é o controle da homeostasia. Todas as ações que o sistema endocannabinoide toma, por mais diversos que sejam, é em busca do controle da homeostasia. Então, homeostasia, para quem desconhece, é o estado celular em que tudo vai bem naquela célula e ela está obrigatoriamente livre de qualquer patologia. Ela está em perfeito funcionamento. Tá? Toda célula doente tem que sair da sua zona de homeostase. Toda célula em homeostase está fora de qualquer zona de estresse celular ou patológico. Tá? Então, a cannabis passou de vilã a mocinha, né? Eu nem sei se ela é mocinha, porque, dado o debate que é feito no Brasil, né? Mas, cientificamente, ela saiu do status de vilã para mocinha, porque, além dos efeitos terapêuticos comuns na abordagem medicinal tradicional, né, que a gente aprendeu, pelo menos na medicina ocidental, a gente aprendeu e acostumou a tratar doenças e não o doente, não a pessoa doente, não o animal doente, não o indivíduo, o paciente. A gente aprendeu a tratar doenças. Então, a gente ficou muito focado em vou eliminar aquele câncer e, muitas vezes, né, de acordo com os medicamentos usados, tanto faz se o paciente sobrevive àquele tratamento ou não. Ou anti-inflamatórios e analgésicos. Enfim, a cannabis começou a ser vista como terapêutica para outros fins, não como terapêutica, mas sim como efeito paliativo, remediador de condições patológicas ou de condições prejudiciais de medicações, como as quimioterapias e radioterapias, os coquetéis antivirais contra HIV, o próprio HIV, e ao se usar os canabinoides para, por exemplo, lá para os portadores de HIV na Califórnia na década de 80, depois de alguns anos se viu que as pessoas tinham melhora de condições clínicas de fato, né? Não apenas um efeito paliativo, e aí se começou a estudar os efeitos terapêuticos, e foram todos eles evidenciados e alguns comprovados cientificamente a posteriori. Das possibilidades de uso terapêuticas dos canabinoides, eu gosto de resumir eles em 4 grandes grupos, que basicamente embasam vários outros, ou o uso como um todo. Nas respostas imunológicas, ou nas condições imunológicas, né, os canabinoides atuam em todas as etapas de controle imunológico, né? Se vocês lembrarem do sistema imune, é basicamente um apanhado de células, várias células, com vários sistemas de comunicação entre elas, mas que elas passam a vida inteira regulando o seu ciclo celular, entre proliferação celular, maior ou menor, diferenciação, maturação, ativação e a própria morte. Todos esses processos são regulados diretamente pelo sistema endocannabinoide. Tá? Todos esses mecanismos uma das funções primordiais também do sistema endocannabinoide é o controle do ciclo celular, né? Tanto na indução de apoptose e autofagia, quanto na indução ou inibição de proliferação celular. Aquele conjunto de receptores que eu só citei lá no início, se a gente pegar as rotas metabólicas desencadeadas por uma modulação nesses receptores e cruzar essas rotas, vocês vão ver que a gente literalmente regula a célula como um todo, o metabolismo celular como um todo, e aí entra a proliferação e a morte celular pelos mecanismos já clássicos de indução de apoptose, autofagia e proliferação celular. A gente tem um controle muito alto na diferenciação e na maturação e ativação de células do sistema imune. A gente tem um controle de transcrição gênica e dos fatores de transcrição relacionados a genes imunológicos, vamos dizer assim, como através do receptor PPAR, né, os PPAR-gama
e alfa, e o fator de tensão NF-κB, por exemplo, que sozinho ali já controla a regulação, né? Já regula mais de 150 genes, né, do sistema imune de ciclo celular. E os grandes controladores da conversa entre o sistema imune, né, da comunicação, são as citocinas. Tudo no sistema imune passa por citocinas, e acho que vocês não vão conseguir enxergar aqui, né, nessas fotos, mas à esquerda a gente tem um esquema de tempestade de citocinas, e à direita a gente tem os efeitos dos canabinoides nos diferentes receptores. Se vocês compararem, vocês vão ver rotas que se sobrepõem. O controle da tempestade de citocinas, por exemplo, se dá muito bem com o uso de canabinoides. Então, a gente tem uma ferramenta terapêutica excelente para o controle de tempestade de citocinas. Isso temos alguns trabalhos que saíram no começo de 2020, inclusive com animais com sepsis, né, em que 100% dos animais tratados com THC, por exemplo, e aí um salve ali para o Osmar Terra, né, já que ele fala que a THC não tem nenhum efeito medicinal, 100% desses animais sobreviveram, enquanto obviamente, os placebos faleceram, e apenas 20% deles tiveram algum sinal de dano pulmonar. Tá? Então, a gente tem evidências muito boas em estudos pré-clínicos, e, minha opinião, é um tratamento que deveria estar sendo uma ferramenta terapêutica que deveria estar sendo usado para a COVID. Se essa doença acontecer em animais, era isso que eu estaria usando ao invés inclusive de corticoides. Mas, enfim, deixa para os médicos isso, e se fossem em animais eu faria isso. Outro é o controle da dor, tá, que é algo que é bastante evidente, especialmente em óleos ou extratos com alto grau de THC. Aí, novamente, o THC é importantíssimo para o controle de dor. Tá? E a gente tem que lembrar um pouquinho o que é a dor, né? Que é basicamente a neurotransmissão de um sinal de uma parte do seu corpo até o sistema nervoso central, que decodifica esse sinal em dor, e você passa a sentir dor. Né? Então, é uma neurotransmissão, pura e simples. E, classicamente, a gente controla esses sinais de dor em níveis, e o mais alto deles é controlar através de opioides. Né? Beleza, opioides funcionam sim como analgésicos, são bons analgésicos, pode ter todos os seus efeitos colaterais, mas eles funcionam como analgésicos. Eles funcionam exatamente pelo mecanismo aquele que a gente falou, de controle da entrada de cálcio. Tá? Bloqueando a entrada de cálcio, os receptores opioides também são receptores ocupados da proteína G, que tem também essa função de controlar a entrada de cálcio. Você evita a chegada do sinal de dor até o cérebro, para ele decodificar, e você para de sentir dor. É exatamente o mesmo mecanismo dos canabinoides. É o controle da entrada de cálcio no neurônio pré-sináptico, impedindo a neurotransmissão. Até aí, beleza, 1 a 1 para morfina e para cannabis em termos de controle de dor. As duas atuam e funcionam, e pela mesma via. Né? Aí, claro, tem canabinoides que têm maior poder ou menor poder analgésico. Né? O THC é um dos mais potentes analgésicos, junto com o CBN. Enfim. Mas os canabinoides ainda fazem outra forma de controle de dor, que é aquele controle de dor natural que nós temos da via descendente, que o seu cérebro consegue, né, o sistema nervoso central consegue amenizar a dor, porque, por exemplo, você está numa situação de extremo risco. Né? Isso é modulado pelo sistema endocannabinoide e consegue ser modulado pelos canabinoides exógenos que a gente introduz nesse paciente. E ainda tem o processo inflamatório, né, que é a base de boa parte das dores, especialmente as dores crônicas. Tem um fundo inflamatório
por ali, e o controle da inflamação feito pelos canabinoides elimina a injúria, e aí a gente tem 3 pontos de controle da dor, ou de mecanismo de ação capazes de reduzir a dor para os canabinoides contra apenas um dos opioides. Não enxergo os opioides como melhor opção terapêutica para dor, exceto dor aguda, em que a ação tem que ser rápida, enfim, e em casos em que o uso de opioides seja estanque, seja pontual. O uso crônico de opioides é absurdo, mas é realidade. Né? Então, para dor aguda, ok, opioides, tanto faz. Agora, para dor crônica, sempre canabinoides, na minha visão. E a outra é o controle do ciclo celular e toda a proliferação celular que a gente pode usar como antitumoral ou anticarcinogênico. Né? A gente tem até um tempo atrás eu era uma daquelas pessoas que não acreditava que haveria uma única substância capaz de tratar os mais diversos tipos de câncer, porque eu tinha aquela visão aquela visão fechada, né? De que todos os cânceres, cada tipo de câncer é completamente diferente um do outro, pelo padrão molecular, pela fisiologia daquelas células, então vai ser muito complicado ter uma única substância que conseguisse acompanhar todas as diferenças que tem nos cânceres e agir em vários deles. Eu não acreditava nisso até parar para ver o óbvio, assim, né, que todos os cânceres são diferentes, mas todos fazem a mesma coisa. Todos eles são uma massa de células que perderam a sua capacidade de proliferação. Todos eles, quando aumenta o número de células, precisam de mais alimento, logo eles provocam a angiogênese, né, a formação de novos vasos para alimentar esses tumores, e alguns deles podem fazer metástases, podem migrar para outros tecidos e realizar metástases. Isso independente de qualquer tipo de câncer. Todos eles fazem essas coisas específicas. E aí, se a gente for olhar para o que o sistema endocannabinoide faz, o que ele controla, e a ação dos canabinoides nas células tumorais, a gente vê que exatamente a proliferação e a morte celular estão sendo controladas pelo sistema endocannabinoide, e também a diferenciação celular. Além disso, né, a gente tem um controle da migração celular e da angiogênese. Eu pulei, tem um pepino aqui. E a angiogênese, por exemplo, com o bloqueio de receptores para o fator de crescimento do endotelial vascular, que é o fator que estimula a formação de novos vasos. E a migração das células tumorais também é inibida, né, por um controle da transição epitelial mesenquimal. E isso tudo com uma vantagem de a função primordial do sistema endocannabinoide ser o controle da homeostasia. Ou seja, ele vai ser diferencialmente mais ou menos ativado, inclusive pelos fitocannabinoides, nas células fora da sua condição de homeostasia, e não nas células em homeostasia. Por isso, elas fazem tudo isso numa célula que está fora da homeostasia, ou seja, numa célula tumoral, por exemplo, preservando a célula sadia em homeostase ao lado. Né? Então, isso acontece de uma forma bastante clara já, e esse estudo aqui, rapidão, só para quase concluir, ele compara o efeito de THC puro, por exemplo, como tumoral, como antitumoral, e o uso desse mesmo THC em combinação com outros canabinoides e terpenos. E a gente vê claramente aqui a diferença de você usar um composto coletivo de canabinoides, né, com vários tipos de canabinoides ao mesmo tempo,
do que usar apenas um canabinoide isolado, mesmo quando esse canabinoide é o que mais tem potencial antitumoral. Agora a gente está também conhecendo o potencial antitumoral do THCA também, mas nessa época era o THC como o mais antitumoral. Usando outros canabinoides ao mesmo tempo, a gente tem uma conclusão de que o extrato botânico completo é mais potente do que os canabinoides puros, tá? E são tão potentes quanto as terapias de eleição, né? Aqui é um caso de câncer de mama em humanos, o dos 3 tipos, né? Inclusive o triplo negativo, e funcionou em todos. Eu recomendo assistir essa palestra no YouTube da Cristina Sanches, que é quem coordenou esse estudo, e ela apresenta muito melhor do que eu, obviamente. E por último, as condições neurológicas, que eu não vou falar muito, porque a gente vai ter especialista aí logo em seguida, e apenas deixar essa imagem com vocês, assim, rapidamente, que não é legal ver um animal nesse estado, nem filho de ninguém. E essa cadela, a Yara, ela teve essas convulsões no dia 19 de março, que eu intervi, e o vídeo vai parar, mas que eu cortei ele, mas eu tenho ele mais comprido. Essa crise parou em 47 segundos, se não me engano. Eu dei uma dose maior até ela sedar, e ela está hoje há 2 anos e 1 mês, né? 2 meses, 19 de março, e 2 meses sem nenhuma crise convulsiva. E além disso, a gente teria também uma possibilidade imensa como item alimentar, tá? Só para encerrar aqui, a gente depois dar uma discutida maior, mas saibam que a semente da cannabis é tido como o alimento vegetal único mais rico nutricionalmente. Não sei bem como fazer essa frase só bem, mas é o produto individual com maiores propriedades nutricionais dentro do reino vegetal. Ela se equipara à carne em termos de proteínas, tá? Tem a melhor relação ômega 3 e ômega 6 de todos os alimentos conhecidos, todos os aminoácidos, tem vitaminas, enfim. E por exemplo, na nutrição animal, já tem trabalho de 2009 e de 2015, vendo a qualidade de carcaça de frangos de corte, né, e na produção de ovos, né, na qualidade dos ovos e na produção. Nesse estudo aí do Paquistão aí, eles viram que a incorporação de 25% de ou óleo de semente ou a farinha da semente, né, na ração de frangos de corte, em substituição à soja, aumentou em 30% o lucro líquido por animal. Fica a dica aí para Embrapa Suínos e Aves. E era isso que eu tinha para apresentar hoje, assim, de forma resumida, dar um contexto geral do que pode ser feito no uso veterinário ou no uso da cannabis. Isso está muito resumido, é muito mais do que isso. Estima-se que a gente tenha talvez 25 mil produtos que possam ser feitos a partir da cannabis. Então, a gente tem todo um lado industrial ainda que a gente nem tocou no assunto, mas na parte veterinária e zootécnica, a gente tem muitos ganhos se a gente puder utilizar livremente uma planta. Uma planta, né, pessoal? É uma planta. Saúde a todos. Um golinho. Tô aqui preparada com a minha caneca, Eric, aqui, ó. Já vim no melhor estilo mesa de bar, que é All Star, para mim, camiseta e tênis, né? É isso aí. E eu vou fazer igual o jogo da vida, ou então banco imobiliário, vou voltar 10 casas para trás. Por quê? Vou falar
vou falar cannabis, né? A gente está falando cannabis, e eu acho que é importante, principalmente para todas as pessoas que estão assistindo, que talvez não tenha a mesma o mesmo, né, o mesmo teor de conhecimento, e o Eric com as palavras difíceis dele, eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso, porque eu sei que a gente é cientista, a gente tem, às vezes, a mania de usar palavras difíceis, então eu vou tentar usar palavras as mais fáceis possíveis para tentar trazer essa conversa para um contexto bar, né? Então, aqui a gente está falando de cannabis a gente está falando de maconha, né, gente? Eu acho que é importante a gente falar essa palavra, porque tem muito... O mito começa aí, né? Eu acho que o preconceito e, inclusive, a guerra que foi feita às drogas, né, em outros países que não só o Brasil, começando principalmente com os Estados Unidos, em questão da maconha, foi o que dificultou, né, Eric? Foi o que dificulta a gente mover adiante e até fazer pesquisa, como tu falou, e como tu falasse bem, bem correto na tua fala, a dificuldade que a gente tem de cultivar e fazer pesquisa no Brasil, né? E aceitar a cannabis sativa, né? Ou a cannabis índica, ou outros tipos de cannabis como uma planta que é realmente medicinal, né? Então, assim, eu que sou a farmacêutica e formada em farmacologia, vou puxar a farinha para o meu saco, né? Então, a gente sempre aprende no curso de farmácia que a maior parte dos medicamentos disponíveis, né, dos medicamentos que a gente vai na farmácia comprar, eles só estão hoje disponíveis porque os estudos, né, a maior parte dos estudos e os primeiros medicamentos utilizados, eles vinham do quê? De plantas, né? Então, assim, e se a gente olhar historicamente para as tradições, né, e culturalmente como a gente cresceu como sociedade, daí quando eu digo a gente, eu digo nós homo sapiens, né, a raça humana, a gente se confiou por muito tempo no uso, né, de plantas para tratar males, né, diversos tipos de males, então chás, extratos, né, e com a cannabis não foi diferente. Então, assim, para quem é da biologia, e eu acho que muita gente, quando estudava para o cursinho ou para o vestibular, né, e aprendeu, eu acredito que todo mundo que estudou ciências, né, durante a escola, aprendeu o termo reficofage, né, reino, filo, classe, família, gênero, espécie. Então, a cannabis, né, é uma planta, né, o gênero cannabis, então, só para simplificar, que tem diferentes espécies, e ainda dentro das espécies, né, a gente tem diferentes linhagens, vamos colocar assim, então, diferentes tipos de plantas, né? E o importante de a gente trazer isso, de a gente falar um pouco, né, da planta em si, é exatamente pelo fato do que o Eric mencionou antes, é que existem muitas moléculas dentro dessa planta, né? Assim como dentro de muitas outras plantas que a gente usa no cenário, né? Principalmente no Brasil, então eu vou falar em nível de Brasil, que é a nossa realidade, muitas outras plantas que a gente usa com o poder de curar, né, o poder curativo. E o que tem dentro dessas plantas que cura, né? São essas moléculas que a planta produz para a própria sobrevivência e que a gente, como humano, usa com um potencial de remédio, né? E aí, na cannabis, a gente tem o THC, que o Eric falou muito aí na parte que ele apresentou, né? A gente tem o CBD, que é o canabidiol, mas a gente não tem só o THC e o CBD, né? O THC é o que se apresenta em maior quantidade, né? O CBD, o segundo mais pesquisado, vamos dizer assim, e o que tem também uma quantidade importante, né? Sendo fabricado na planta. Mas, assim, existem quase centenas, né, vamos colocar assim, de outros canabinoides ou outras moléculas que a planta produz e que a gente também pode usar como potencial curativo, né, então utilizar como remédio. Então, assim, só para a gente ter claro que uma planta, ela pode ter diferentes moléculas, né, então, assim, muitas e muitas
partículas dentro dessa planta que a gente pode utilizar para o nosso favor. E é claro que também, puxando a farinha para o meu saco, é bom eu falar um pouquinho como farmacologista, como farmacêutica, né? A gente aprende na faculdade vias de administração, né? E eu acho relevante a gente falar um pouco isso. Ah, Maíra, o que é vias de administração? Para de falar palavras difíceis, né? A via de administração é como a gente toma esse remédio, né? Como a gente utiliza essa planta, no caso, né? Então, a maconha, né? A gente sabe dos efeitos deletérios da maconha, né? E os estudos, principalmente nos anos 80 e início dos anos 90, mostrando os efeitos prejudiciais, né, da maconha na formação do cérebro. A maconha causa problema de memória, né? E todos esses estudos, a maior parte deles, por exemplo, foram feitos partindo do princípio que a maconha, né, a cannabis, estava sendo fumada, né? Então, assim, na forma de cigarro. E essa é uma das vias de administração no qual, né, o que estaria acontecendo quando a gente fuma a gente faz a utilização dessas moléculas da planta, principalmente na nossa zona, no nosso trato respiratório, né, que seria nas nossas vias aéreas e no nosso pulmão, que, como o Eric bem falou na apresentação dele, está cheio de receptores, né? O que são esses receptores? Está cheio de proteínas, que são essas moléculas que o nosso corpo produz, que reconhecem essas moléculas de diferentes plantas, inclusive, né, da cannabis, que seriam os canabinoides. Então, para falar um pouquinho de via de administração, por que eu trouxe isso, né? Porque, assim, a gente tem que ter em mente também que a planta, ela pode ser fumada, né? Diferentes partes da planta. Então, assim, já abrimos mais um conceito, né? Então, assim, a planta, ela tem folhas, ela tem flor, né? Ela tem o talo, e as diferentes partes da planta podem ser usadas para diferentes objetivos, né, para aquilo que a gente quer tratar. Então, assim, a gente pode usar a maconha não somente, né, na forma, no cigarro, né, mas a gente também pode fazer extratos, a gente também pode fazer licores, a gente pode fazer comestíveis. Então, assim, estamos colocando canabinoides provenientes da planta, né, que estão vindo da planta, dentro do nosso corpo, e eles vão atuar em diferentes lugares, dependendo de como a gente utiliza a planta, né? Então, isso é também, acho que, importante a gente manter em mente. Então, assim, veja que aí, nessa pequena conversa, né, nesse nosso pequeno momento aqui, eu já quis mostrar para vocês o mundo, né, de possibilidades em relação à maconha e tentar desmistificar essa coisa que, a maconha é ruim. Ah, Maíra, tu é neurocientista, né? O que quer dizer que a Maíra é neurocientista? Quer dizer que a Maíra estuda o cérebro, né? A gente quer saber o que se passa lá dentro da nossa cabeça, o que te faz pirar o cabeção, né? É a maconha? É o THC? É importante a gente falar também que nem todos os componentes da maconha, né? Veja bem, todas essas moléculas que eu falei que a planta produz, nem todas elas causam esse efeito loucuragem, né? Tô numa boa, tô numa brisa, né? Então, assim, hoje a gente sabe que o THC, que é uma dessas moléculas, né? A principal molécula, é a molécula que induz, né? Esse efeito de chapar, né? O pessoal tá chapado. É uma expressão que todo mundo conhece, né? Então, que é o que tem esse efeito no sistema nervoso central, que é o que o neurocientista estuda, né? Então, assim, o que tem o efeito que seria mais próximo de um efeito psicodélico, né? Vamos dizer assim, não totalmente, mas assim, só para ficar fácil a gente entender. Porém, a maconha tem muitos outros componentes, né? Muitas outras moléculas que não produzem esse efeito de deixar legalzão, né? E aí, essas moléculas, eu acho que elas são muito importantes para o tratamento de doenças, né? Que a gente vê hoje aí, que são doenças que até então nenhum fármaco, nenhum outro medicamento conseguia tratar. Então, a maconha, a cannabis, né, aparece como uma esperança, porque a gente vê, por exemplo, né, casos de epilepsia que são intratáveis com outros tipos de medicamento, que os extratos de CBD e THC são eficientes, né, então, assim, Maíra, mas tu disseste que o THC é o que deixa chapado, né? Agora tu já tá dizendo que dá para usar o THC para ser medicinal também?
dá também, né? Porque quando a gente fala de farmacologia, quando a gente fala de farmácia, lá vou eu puxar a brasa para minha sardinha de novo, a gente também tem que falar de uma coisa muito importante, que é a dose. E o que é a dose? É a concentração, é a quantidade dessas moléculas que a gente está ingerindo, né? E aí eu vou citar uma frase aqui, que é uma frase que, para quem é farmacêutico, né, vai soar bem familiar, né? Que é uma frase de Galeno, né, considerado o pai da farmácia, que tudo é veneno, nada é veneno, só depende da dose, né? Então, só depende de quanto que a gente administra. E com a maconha, né, com a cannabis, não seria diferente, né? Então, a gente tem que ter em mente que a quantidade e como a gente administra também vai influenciar, né, nos efeitos que a gente vai ter no nosso corpo. Assim como qualquer outra coisa que qualquer outro remédio que a gente toma, né? Então, assim, se tu tem alguns remédios tarja preta, né, remédios controlados, que se a gente tomar muito, a gente corre o risco de, né, se matar. Então, assim, é uma toxicidade nível alto, né? Que a gente está promovendo uma morte, mas assim, tem outros fármacos, né, outros medicamentos que também, se a gente tomar numa quantidade excessiva, a gente vai causar muitos efeitos que não são aqueles efeitos desejados, ou seja, não aqueles efeitos que a gente quer que produzem o bem-estar, né? Então, é bom ter em mente que a cannabis também tem a quantidade que a gente está administrando também é muito importante. E aí, para terminar essa minha pequena introdução, que de pequena não tem nada, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar e gosto de falar muito, né? Eu trago, então, né, para o debate, né, para a nossa mesa, que eu quero muito mais conversar e ver as perguntas e interagir, é a possibilidade, então, de usar, né, a cannabis, né, como um tratamento para doenças neurodegenerativas. Nossa, Maíra, doenças neurodegenerativas, que nome é esse que tu tá falando aí que a gente não tá entendendo? Simplifica. Então, assim, degenerativo quer dizer que causa morte, né? Então, assim, de uma maneira bem simplificada, é que causa morte de neurônios, né? Então, assim, doenças neurodegenerativas seriam, por exemplo, um Alzheimer, né? Alzheimer todo mundo já ouviu falar, aquela doença que dá problema de memória. Um Parkinson, que é aquela doença que dá o tremor. São doenças que causam morte, né, dos neurônios, portanto, são neurodegenerativas, e doenças que são de muito difícil tratamento, né? Então, hoje, a gente tem disponível, né, aprovados como medicamentos, tratamentos que são paliativos, né? Ou seja, tratamentos que são para curar os sintomas da doença, mas nenhum tratamento ele é eficaz, ou ele é efetivo, ou ele é bom o suficiente para parar a progressão da doença, né? E é isso que a gente quer. Ou impedir que a doença se instale, que seria, né, o melhor de tudo. E aí, né, eu vou descer do alto do meu pedestal que o Roberto maravilhosamente me colocou no início da conversa, dizendo que eu estava na Johns Hopkins, um dos melhores hospitais fazendo pesquisa, e vou dizer para vocês que essa pesquisa que a gente está fazendo com cannabis, né, e Alzheimer, é uma pesquisa que está sendo feita no Brasil por pesquisadores que são fantásticos. Então, assim, eu tenho que dar todo o louro, né, todas as honras para esses meus amigos pesquisadores que estão fazendo ciência no Brasil hoje, nesse cenário que está difícil pra caramba para a gente fazer pesquisa, difícil de a gente conseguir comunicar com a população, para a população entender o quão fazer ciência é importante, né? Então, assim, aqui eu quero mandar um salve, um abraço para o professor Francisney Nascimento, que está na UNILA, né, que é a Universidade de Integração Latino-Americana, todos os colaboradores desse projeto, e também quero mandar um salve bem grande para o professor Rafael Dutra, né, que está na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Araranguá, que é o pesquisador com o qual eu também estudo todos os efeitos, né, a maior parte dos efeitos de moléculas que estão na cannabis e que não são os principais canabinoides, né, que seria o THC, o CBD, o CBG, os mais comuns e mais estudados, né? Então, eu vou dar um salve para esses dois pesquisadores brasileiros importantíssimos nesse cenário e outros, né, pesquisadores importantíssimos que o Brasil sempre teve, como o professor Carlini, que recentemente faleceu, né? E
toda a minha admiração ao trabalho e à pesquisa dele. Vou falar aqui do professor Francisco Guimarães, na USP de Ribeirão Preto, que trabalha com CBD há anos já, né? O professor Reinaldo Takahashi, na UFSC de Florianópolis, né? E agora o professor Leandro Bertoglio. São todos pesquisadores que eu tenho muita admiração, extrema admiração, e foi com eles que eu aprendi um pouquinho do que eu sei sobre canabinoides, né? E é por causa deles, talvez, hoje, que eu tô aqui batendo esse papinho com vocês. E aí, para finalizar, eu quero dizer que, sim, a gente faz essa pesquisa com canabinoides, né? Com um extrato da cannabis, que contém uma concentração que a gente determinou, tanto de CBD quanto de THC, então, assim, é uma concentração controlada, e a gente usa esse extrato para o tratamento de pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer. E aí a grande questão, que é o que eu vou deixar aí para a gente discutir, vou largar na nossa conversa, né, aqui é que, Maíra, tu, nesse tempo todo aí que tu falou, tu tá dizendo, né, tu disseste que a maconha tinha esse efeito de prejudicial, né, que tinha muitos estudos mostrando como a maconha, como a cannabis poderia interferir com a memória, como a cannabis poderia prejudicar a memória, provocar a morte de neurônios, né, então, assim, e agora tu tá dizendo que a cannabis vai salvar essas pessoas que têm morte de neurônios? Não tá fazendo muito sentido, o que tu tá querendo dizer com isso, né, então, a chave do entendimento aqui é que a gente entenda o nosso organismo como um todo, né, e aí eu vou bater palma para o Eric fabulosamente quando ele diz que a gente não estuda sistema canabinoide na área da saúde, e isso, né, eu não sei, pelo menos até então, na minha época, era um tabu, né, não, o que estudei muito pouco, e por incentivo próprio, e de outros por fazer pesquisa, né, então acredito que a área da medicina precisa evoluir muito nesse sentido, mas assim, a gente entendendo o sistema canabinoide e os outros sistemas, né, ou seja, as outras moléculas que o nosso organismo produz e que controlam todas as funções dentro da nossa cabeça, que são esses neurotransmissores, né, a gente entende que ao longo da nossa vida a gente tem um balanço, né, então eu fiquei, quando eu fui convidada para falar aqui nessa mesa de bar, né, e me foi lançado esse desafio para falar de forma simples, né, para falar de uma forma que todo mundo fosse entender como que funciona, como que surgiu essa ideia de tratar o Alzheimer com a cannabis, e eu fiquei pensando como explicar, e aí eu cheguei a uma conclusão que eu pensei, vou usar um cofre. Então, assim, eu gostaria que vocês viajassem comigo nessa analogia agora, que é assim, pensa que cada um de nós somos um cofre. Então, eu sou um cofre, você aí que está assistindo é um outro cofre, um cofre que é para guardar objetos dentro, né? Um cofre é aquele para guardar relíquias, vamos dizer assim. E esse é o nosso organismo. Então, imagine o nosso organismo como um cofre e como a nossa cabeça funciona é a senha desse cofre. Então, veja bem que a gente tem de 0 a 9, né? São os números disponíveis para a gente montar essa senha para fechar esse cofre, né? Então, assim, dentro entre o 0 e o 9 existe uma possibilidade de diferentes combinações para fechar esses cofres, né? E cada cofre vai ter uma sequência, né? Uma senha única. E assim é a nossa cabeça. Então, assim, a analogia que eu quero fazer aqui é cada número de 0 a 9 é um sistema que controla a nossa cabeça. Então, agora eu vou falar nomes bonitos, né? O sistema adrenérgico, ou seja, a adrenalina atuando nas moléculas que o nosso cérebro produz para reconhecer a adrenalina. O sistema dopaminérgico, a dopamina atuando nas moléculas que o nosso cérebro produz para reconhecer a dopamina. O sistema serotoninérgico, a serotonina atuando, cada uma dessas é um número, né? Então, o sistema canabinoide também está lá, junto com os endocannabinoides, que são as moléculas que o nosso organismo produz para interagir com os receptores CB1 e CB2, que o Eric bem falou, que são as moléculas que são produzidas pelo nosso organismo para reconhecer essas moléculas endocannabinoides. Então, assim, se a gente pensar cada um desse como um número desse cofre, cada um vai ter uma senha diferente, né? E o que eu quero dizer é que dentro de cada cabeça, o sistema está funcionando de maneira diferente. Então, isso nos torna indivíduos, né? Então, assim, o sistema canabinoide, para mim, pode funcionar
num determinado nível, para você que está assistindo pode funcionar de outro, e não só o sistema canabinoide, todos os outros neurotransmissores, todos os outros sistemas, o que dá a gente essa chave única que é o que controla o nosso cofre. Tá, se todo mundo entendeu até aqui, agora eu tenho que falar para vocês o seguinte, conforme a gente vai envelhecendo, esses números, essa senha, ela vai mudando. Então, assim, a gente sabe, a gente trabalha com senha, todo mundo tem senhas online, e a gente sabe que o ideal é que a gente mude a senha, né, com frequência para evitar que o sistema seja invadido. E conforme a gente vai envelhecendo, né, essa senha, ela também vai mudando. O que eu quero dizer é que conforme a gente vai amadurecendo, os nossos neurotransmissores, os nossos sistemas, eles também vão se adaptando. Então, veja bem, a gente pegar um adolescente lá de 15 anos de idade, que tem um sistema canabinoide em desenvolvimento, e introduzir o uso de canabinoides externos, ou seja, introduzir o uso de uma planta, né, como a maconha, por exemplo, pode causar um efeito X, que talvez não seja um efeito muito bom, sim, porque talvez esse sistema em desenvolvimento, né, não precisasse daquele, né, daquele advento, daquela ação externa. E isso foi o que levou à publicação daqueles estudos que eu falei, né, que poderiam causar um efeito ruim, né, prejudicar a memória, causar morte de neurônios. Mas a gente observa que numa situação normal, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência dos nossos sistemas é perder esse balanço, né, perder essa famosa palavra que o Eric falou ali, a homeostase, né? Então, assim, a homeostase, que é esse equilíbrio, é o equilíbrio entre todos esses sistemas e essa senha, né, que funciona no nosso cofre de maneira fugaz, de maneira ativa todos os dias. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de equilibrar esse sistema. Então, essas senhas, a gente vai perdendo a facilidade de decorar esses números, né, e perdendo a facilidade de colocar em funcionamento o nosso cofre. E aí, a ideia de usar os canabinoides nessa fase mais do envelhecimento é na tentativa de restaurar esse equilíbrio, né, então a gente tem que pensar assim, que existe um nível, né, de ativação, existe um nível de funcionamento dentro de cada um de nós, e conforme a gente vai envelhecendo, esses mecanismos, eles vão ficando mais lentos, né, as células vão trabalhando de forma mais devagar, e dependendo de outras condições, né, outras doenças que a gente possa ter, isso também influencia dentro do que se passa dentro da nossa cabeça, e aí talvez a gente precise de um medicamento, né, do uso, por exemplo, de um extrato com canabinoides para reestabelecer esse sistema. Então, assim, vou dar uma ajudinha para esse sistema que não está funcionando direitinho. Então, vou lançar aí, parei com a minha falaçada, lançando essa analogia, e espero que a gente tenha muitas perguntas aí e coisas para discutir. Nossa, gente, que maravilha, né? Estou aprendendo aqui horrores com toda essa conversa e essas explanações, né? E duas falas complementares, né? Uma mais técnica, trouxe muita informação da bioquímica disso, de todos os processos, né? Que atuam nas nossas células, enfim, o Eric trouxe toda isso para a gente, e a Maíra também traduzindo, né, toda essa codificação, né, de como é que faz tudo isso. E realmente gostei de você ter lembrado do professor Carlini, né? Uhum. E foi há pouco tempo, que realmente era um grande batalhador por tudo isso. Uhum. Gente, eu estou com várias perguntas aqui, né? Eu também tenho algumas perguntas, mas vamos bombar! Vamos lá, eu vou privilegiar, claro, obviamente, as perguntas dos nossos assistentes aqui, né, das pessoas que estão nos assistindo. Então, vamos lá. Eu vou colocar a pergunta para vocês, para a gente poder trazer um pouquinho, né, de discussão sobre isso. Nesse aspecto assim, mais da ação, né, dos canabinoides, teve uma pergunta que eu acho que você já pontuou, o Eric também, que era a questão de por que a gente não estuda, né, esse sistema nas faculdades, né? Porque para aprofundar um pouco mais e tudo mais. Eu assim, acho que complementando a vocês, né, porque um é médico veterinário e outro farmacêutico, eu sou agrônomo. Então,
eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar, né, com a parte de sistemas orgânicos, de produção e tudo mais, toda a microbiologia ainda era uma coisa muito ainda a ser descoberta, né, e que hoje já se conhece bem mais. Então, o que acontece? É o preconceito? É falta de informação? Por que isso ainda não chega, né, nas faculdades? Assim, talvez fosse interessante também o Eric dar a visão dele aqui, né, como professor de uma universidade federal, e talvez a Mayra, por estar em outra escola, em outro país, ver como é que isso está sendo feito, porque eu acho que isso aí também está ligado com a dificuldade de pesquisa, né, que a gente às vezes tem. Enfim, comentem, por favor. Quem quer começar? Eric. Bora lá, Eric. Bora lá, então. Vamos falar do Brasil primeiro. Bom, essa aí, a pergunta foi da Carla, né, da Carla Gregory. Está representando bem também a medicina veterinária brasileira na Associação Latino-Americana, né, a MVC, de medicina veterinária canabinoide. E por que a gente não tem isso na faculdade? Eu acho que a minha visão, pessoal, é a soma de vários fatores, de três fatores principais. Uma é o status ilegal da planta, o status proscrito dos canabinoides ainda. É muito louco no Brasil que é proscrito, mas algumas pessoas, CPFs, que a justiça determina que essas possam produzir e usar. Outras, eu tenho uma autorização de importação pessoal da Anvisa, então eu posso usar em mim, mas ainda mantém como proscrito. Então, meus colegas veterinários, e acredito que acontece também com a parte de outras ciências da saúde, tem o difícil acesso, tá? Então isso inviabiliza muita coisa. A gente acabou de interromper a nossa pesquisa em parceria com a Abrace, do pessoal da linha de frente, porque lá em março a Abrace teve que parar a produção, a gente teve que optar entre, quando eles voltaram à produção, em reabastecer os pacientes, que vários deles podiam morrer sem o medicamento, ou se a gente continuaria com uma pesquisa que estava tratando aproximadamente 300 pessoas saudáveis, né? Então a gente teve que optar pela vida em primeiro lugar. Então o acesso e a condição de proscrita bota muita gente com o pé atrás. Eu tenho vários colegas e várias colegas que trabalhariam isso na parte clínica, aqui mesmo na UFSC, mas não o fazem porque se sentem colocando elas em risco, a universidade em risco, né, por estar prescrevendo um medicamento que supostamente é proscrito, ou um remédio supostamente proscrito. Esse é um ponto. O outro ponto é o preconceito. Tá, sim, um preconceito. Isso que a Mayra colocou, de a gente falar o termo maconha e não cannabis, é importante. Eu só não falo muito aqui porque o YouTube censura no Brasil, derruba vídeo, então eu tento não usar esse nome por causa para manter o vídeo com acessibilidade futura. Mas é um termo que é uma coisa que tu pensa, pensar já é uma loucura, né? A gente está em 2021 e a gente fala abertamente de outras, né? Outras moléculas, outras coisas que são muito mais prejudiciais. Ao vivo, que é e a gente não pode falar certos termos porque é bem como tu falou. Eu acho que tem o preconceito, mas também tem essa guerra contra, né? Tem esse ativo, de fato, essa força que quase que te impede de falar sobre o assunto de maneira clara, que é o que traz o esclarecimento, né? Às vezes a gente fica... E isso eu passei por essa barreira muito para falar sobre isso, porque tu quer falar sobre o assunto de uma forma leve, de uma forma que todo mundo vai entender, e às vezes tu não pode. Não, mas por favor, não usa. Fora a quantidade de palestra que eu já fui chamada para dar, e diga, mas tu não pode falar isso, nem aquilo. Eu falei, então não vou. Então me desconvida, muito obrigada. Então eu entendo perfeitamente. Tem uma guerra contra, exatamente, tem alguns locais que você é convidado para falar sobre isso, desde que você fale o que eles querem que você fale. Eu acho que isso com certeza influencia diretamente no fato de não ser uma coisa que se estuda na faculdade, né? Porque como não é uma coisa legalizada, né?
Como não é uma planta legalizada no país e como existe ainda um preconceito em relação a isso e todo um processo legal que te impede de falar, como que tu vai tratar disso com normalidade numa faculdade de medicina, numa faculdade de farmácia, numa faculdade de ciências da saúde, né? É muito complicado fazer parte disso de um plano de ensino, sendo que existe todas essas barreiras exteriores, né, que tentam impedir que esse conhecimento seja levado adiante. Mas Maíra, aí nos Estados Unidos também tem essa mesma dificuldade? Olha, ou isso já está um pouco mais flexibilizado? Aqui depende muito do estado, né? Porque aqui, como os estados eles são muito individuais, né? Como eles têm uma certa autonomia, vamos dizer assim, né? Eles têm legislações diferentes, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, estados como a Califórnia, em que já é legalizado há muito mais tempo do que em outros estados, como, por exemplo, Nova York, que acabou de legalizar para uso recreativo, inclusive, né? Então, assim, se tu comparar esses dois estados, né, o nível de informação e de debate, inclusive dentro das universidades, por exemplo, na Califórnia, em comparação a Nova York, que é os dois extremos dos Estados Unidos, né, a costa oeste e a costa leste, é muito diferente. Então, assim, eu acredito que sim, começou a fazer parte recentemente que eu falo nos últimos, sei lá, 10 anos, talvez, mas ainda existe muito... eu acho que existe muita diferença entre estados, principalmente pelo fato de ter estados que são mais conservadores, né, mais republicanos, vamos dizer assim, né, liderados pelo Partido Republicano, e estados que são mais liberais, né, que são os estados que são liderados por democratas, né, mas fora a parte política, que é muito, que quase me dói dizer, né, fora a parte política, porque tudo, né, regula tudo, é o que tá impedindo o progresso de certa forma, né. Eu acho que pelo que a gente vê aqui, depende muito da situação do estado, né, de como que o estado regula essa legalização. Recentemente eu tive, acho que isso é uma coisa bem legal de compartilhar, né, porque eu que estudo eu sou do time que quando eu estudo uma coisa, eu preciso ver a coisa de perto. Então, sempre fui assim para todas as coisas que eu estudei. Então, assim, quando eu comecei a estudar Alzheimer, eu estava dentro da universidade, eu estava fazendo ciência de bancada, né, pesquisa lá com os ratinhos, com a pipeta, com os Beckers, mas eu pensei, não, eu vou no asilo, vou numa casa de repouso, eu quero ver como essas pessoas vivem, eu quero ver quais são as dificuldades. Eu acho que a gente tem que também, como cientista, né, pensar para além da bancada, né, sair daquele microambiente que é aquilo que a gente vive e ver a realidade. E eu procuro fazer isso sempre com tudo que eu trabalho, né. E com a cannabis não foi diferente. Então, na minha última visita na Califórnia, eu tive, inclusive, numa fazenda que cultiva maconha, né, que é a principal fonte de renda da fazenda, né. E aí, numa conversa com, né, os donos da fazenda, eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que eles são obrigados a fazer, assim, ó, com a quantidade de regulamentação, de controle de qualidade. É uma coisa, assim, ó, estratosférica, que tu olha e tu pensa, gente, tem tantas outras coisas muito mais prejudiciais que estão sendo aí produzidas e vendidas, né, sem nenhuma regulação aparente ou com pouca regulação, e ainda assim a gente vê, né, eu diria até assim, um certo exagero, né, no controle de qualidade em relação à plantação da maconha e, né, da cannabis, e eu acho que isso ficou muito visível para mim, né? Naquele momento eu pensei assim, nossa, depois de tanto estudo, depois de tanta coisa que a gente já conseguiu progredir, a gente observa ainda que tem certas coisas que são empecilhos, né? Que a sociedade ainda vê como empecilho. E isso é muito frustrante, né? Para quem trabalha com pesquisa, para quem quer ver o avanço, o progresso, isso é bem frustrante. Gente, deixa eu só... Assim, a gente tem várias perguntas aqui dos colegas e que estão aqui roubando aqui, né? Então, assim, tentar resumir aqui para vocês. Vamos resumir as respostas a 1 minuto. Só
Eu acho que o ponto principal que eu acho que ficou de fora aqui dessa não inclusão na academia, né, na universidade, eu acho que é basicamente também o desconhecimento, né, a ignorância dos meus colegas docentes, enquanto o tema, não ignorância no termo pejorativo, mas de não conhecer, de ignorar a existência e o funcionamento. Por exemplo, eu sou talvez um professor menos provável a entrar nesse assunto em um curso de medicina veterinária, porque eu não sou clínico, então eu não sou alguém que está lá na prática, na rotina clínica, vendo esses efeitos. Eu fui estudar e eu achei que o que eu estava sabendo, os estudantes tinham que saber também. Então, agora é que vai ter as primeiras universidades que vão ter um corpo discente sendo formado, que passou por isso, que vai poder, já desde o final da graduação, aprofundar esse conhecimento. Eu tive que aprender isso depois de doutor. Eu tive que fazer meu mestrado, meu doutorado. Depois, 6 anos depois, é que eu fui começar a estudar isso. Então, assim como eu, meus colegas estão na mesma situação, né? Não aprenderam isso, não tiveram isso. Então, mesmo que queiram, não se sentem ainda aptos a passar esse conteúdo para frente num nível de graduação. Então, acho que esses 3 pontos, né, que a nossa geração de professores não se formou isso, então não tem pouco professor, a falta de acesso e o preconceito. Acho que esses são os 3 pilares do porquê que a gente não tem ainda. Nos próximos 10 anos isso tudo muda, né? Mas nesse momento, infelizmente, é isso. Maravilha, maravilha. Deixa eu passar aqui, porque tem várias perguntas para vocês e vamos tentar ver se a gente consegue responder tudo. Tem uma pessoa aqui, a Ana Paula Almeida Bastos, está perguntando se a utilização de canabinoides para o tratamento de transtornos como TDAH, TEA, pode ser usada a longo prazo, né? Se tem estudos de canabinoides a longo prazo ou se deve fazer desmame ao suspender a medicação. Juntando com essa, não sei se também pode ser, a Juliana Ribas também pergunta se o CBD tem potencial para alterar o humor, não seria um psicoativo também? São muitas perguntas na área do uso, né, na aplicação disso aí. Não sei se é a área específica de vocês, mas fiquem à vontade para quem quiser responder. TEA, transtorno espectro autista. Autismo, né? Desculpa, é porque eu não sou da área, né? Sim. E acho que juntando também, de perguntar aqui, será que os excepcionais teriam um caminho para redução, neutralização ou cura? Então é um conjunto aí de perguntas focadas... Qual é a última pergunta? Desculpa, Roberto, que eu não entendi. Se as pessoas que são excepcionais teriam um caminho para redução, neutralização ou cura, né? Eu estou entendendo que seria pessoas que têm alguma... são, enfim, excepcionais. Bom, eu vou falar o que me cabe, eu acho. Vou tentar ser sucinta, porque também não é uma coisa que eu trabalho muito, né? Como eu falei, a minha área muito para doenças neurodegenerativas mesmo, né? Embora eu trabalhe com o sistema nervoso central, né? Com o cérebro, mas eu posso falar um pouquinho da parte do psicoativo ali, né? Aquela que a Juliana comentou, né? Acho que foi a que tu comentaste, a Juliana Ribas, né? Que a gente olha o THC, que é a molécula que causa, né, que tem a atividade psicoativa, que a gente chama, né, e não olha para as outras moléculas, talvez com esse olhar, mas assim, todas as moléculas de modo geral que atuam no sistema nervoso central, né, que atuam no cérebro, elas são moléculas psicoativas, potencialmente psicoativas, né, então assim... Correto. Eu acho que é mais um erro no uso do termo. Não é um erro. É da guerra às drogas. O psicativo. Então vai, Eric. O psicativo foi colocado no THC para criminalizar o THC. E foi tirado do CBD, um canabinoide não psicoativo, você sempre vê isso. Sim. Mas se ele não fosse psicoativo, ele não teria os efeitos no estresse, no humor, na... Sim, a gente vê o CBD... Então, assim, ou ele não tem efeito nisso, ou ele é um psicoativo. Tem que decidir. Isso é jargão igual da maconha, é igual... né? Não. Sim.
Hoje, o Osma Terra falou isso, eles não querem liberar o cultivo da cannabis, eles querem maconha, bando de maconheiro. Aí, para trazer essa coisa de difamar, difamação, né? Acabar, minimizar, né? Minimizar. Ou seja, as crianças que são tratadas com isso são tratadas com canabinoides, são usuárias de cannabis medicinal, e os que fumam são maconheiros. Não, as crianças também são maconheiros estão recebendo maconha da mesma forma. Vou colocar uma polêmica aqui na história, hein? Coloca, Roberto. Não, vou colocar uma colher nessa história, porque eu tenho assistido os debates, né? E acho que a primeira pergunta que eu pensei, quer dizer, que está havendo muito essa separação do que é a cannabis medicinal, né? E do que é a cannabis, do que é maconha, né? A cannabis recreativa. Isso, cannabis recreativo, exato. E se você for olhar, existem diversos tipos de, eles chamam de strain, né? Que é tipos... As linhagens, né? Não são bem variedades, né? Que são clonadas, enfim, são produzidas, etc. E tal. Quando o Eric falou, me chamou a atenção, por isso que eu falei que eu vou botar a colher no assunto, embora eu estou aqui só para mediar, mas também provocar vocês. Bota fogo. Para usar, porque assim como várias outras drogas, né, que a gente tem de origem de planta, você falou muito bem, né, de muitas drogas que a gente usa na farmácia hoje são de origem de planta. Então, vamos usar a substância isolada ou vamos usar no extrato de cannabis? E esse extrato, como é que se faz esse controle de qualidade? Porque eu entendo que o THC possa ter uma atividade para uma determinada finalidade, mas talvez ele possa também ter alguns efeitos colaterais, porque tá cheio de remédio, o que não falta é remédio com bula com efeito colateral, né? Nem todo composto ativo é totalmente inerte, até porque se ele é ativo, ele vai causar alguma coisa. Então, como vocês veem isso? Porque num caminho, é um caminho da indústria, né, para isolar uma substância, como se fez com pilocarpina, outras substâncias aí, né, de planta, ou você também usar, né, porque se usa coca lá no Peru, né, o chá da coca, inofensivo, mas quando você se extrai a cocaína e usa ela pura e concentrada, ela tem outro efeito. Como é que é aí a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que no canabinoide é bom a gente falar do efeito entourage, né? Que é uma coisa que é um termo bem comum que a gente usa, que é o efeito dos canabinoides somados, né? De diferentes moléculas que a planta produz e eu acredito que não só com a cannabis, a gente já viu outros exemplos disso com outros medicamentos derivados de planta que a indústria sempre procura, né, isolar um composto. Eu quero saber aquele composto que é o majoritário, é aquele que causa o efeito, é aquele que vai ser. E às vezes, por tentar isolar o composto, se perde o efeito, né? E aí se descobre que aquele efeito que era obtido não era por causa de um composto, mas porque havia uma soma, né, uma conversa entre os diferentes compostos, né, diferentes moléculas daquela planta. Então, eu acho que no caso da cannabis, não é diferente. E aí, puxando a brasa para a tua sardinha, né, que é a parte que tu falou das diferentes strains, né, as diferentes linhagens, né, da cannabis, né, isso, as diferentes plantas, os diferentes solos, como é cultivado, a exposição ao sol, como é regado, isso determina a quantidade, né, de THC, de CBD, de CBG, enfim, a infinidade de moléculas que são produzidas na planta, né? E isso tudo vai determinar quanto que vai ter de cada dessas moléculas nesse extrato, né, se eu fizer o extrato dessa planta. Então, sim, tem que ter um controle, né? Existem maneiras de testar a concentração dessas moléculas e até onde eu sei, a maioria das pessoas que faz utilização medicinal da cannabis, elas fazem com extratos em que a gente sabe a concentração exata, né, desses determinados canabinoides dentro do extrato, e é por isso que o tratamento vai adiante, né? Por isso que há a possibilidade de manter o tratamento de maneira equilibrada, né? De uma maneira controlada, porque a gente sabe a quantidade que está sendo administrada. E aí, de novo, também quero falar mais uma vez nessa área, que é
a via de administração, né? Isso também depende muito, porque a gente sabe, por exemplo, que, né, os canabinoides, alguns canabinoides, como por exemplo o THC, quando ingeridos, eles passam pelo fígado, eles sofrem metabolismo, né? Há uma conversão daquela molécula a uma outra molécula que também é ativa. Então, assim, é um mundo de possibilidades dentro do organismo, né? E a via de administração, como a gente faz a utilização, né, é muito importante também. Então, acho que é bom manter isso em mente. Muito interessante. Eric, e aí? Eu acho que, assim, a segurança, eu acho que é mais simples que isso. Se a gente tiver um produto, seja ele extraído da forma que for, e você analisar ele qualitativamente e quantitativamente, em termos de canabinoides e terpenos, você vai saber o que tem lá dentro. Sabendo o que tem ali dentro é uma questão puramente médica de adequar aquele conjunto de canabinoides que foi testado, que o exame qualitativo apresentou, e adequar isso aos tratamentos. É uma questão de ajuste clínico, né? Eu acredito que eu vejo que a cannabis vem com uma forma de nos mostrar que o caminho da medicina ocidental, esse caminho tradicional de olhar para a planta, ver o que tem lá, extrair o produto ativo purificado para ter a maior potência, a maior eficiência, como a gente faz com a maior parte das drogas de origem vegetal, é equivocado. Tá? Especialmente quanto aos canabinoides, você tirar ele do seu conjunto de outros canabinoides e terpenos e fazer ele atuar sozinho, é que nem chegar a pegar, sei lá, a melhor seleção de futebol do mundo para jogar sozinho uma Copa do Mundo inteira. Sozinho, sabe? E esquecer o resto. Não existe isso, né? É como um jogo de vôlei. Eu gosto de comprar como um jogo de vôlei. O vôlei é um esporte que é impossível de se jogar sozinho por uma regra simples. Não pode dar 2 toques na mesma pessoa ao mesmo tempo. Os canabinoides, eles atuam em conjunto. Eles atuam melhor em conjunto. Uhum. E uma das razões deles atuarem melhor em conjunto é porque o sistema em que eles atuam é cheio de receptores por todo o corpo. Então é melhor você abrir o leque de opções para ocupar esses receptores de uma forma que, ao serem ocupados, as células tendem a ir para a homeostasia, para o equilíbrio, do que usar apenas um que pode desviar para um lado. Eu não gosto, por exemplo, de usar CBD isolado em cães, porque ele dá uma depressão hepática muito maior do que se eu usar um óleo com todos os outros canabinoides, mesmo sendo rico em CBD. Pode ser um óleo riquíssimo em CBD, mas com outros canabinoides ele não baixa tanto assim a função, a função hepática. Então, quem sabe ela vem também para nos mostrar que se a gente preservar as coisas, talvez numa forma terapêutica mais ancestral, mais natural, mais em harmonia com o sistema todo, a gente melhora. Eu tive uma comparação, porque aqui é bem diferente do que tu tens aí nos Estados Unidos, né, com óleos testados. Né? Aqui a maior parte dos óleos não são testados, são óleos artesanais, e eu tive uma experiência muito interessante comparando os efeitos que eu estava tendo aqui com os animais, cães e gatos, com uma colega do Colorado, a Casara André, que a gente estava tendo um desses cursos online, cheio de veterinários do mundo inteiro, e todo mundo da América do Norte, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, relataram que os animais sempre era comum eles ter sinais clássicos de intoxicação na primeira semana de uso, que ele ficava com aquela cabeça meio que tremendo, olhar fixo por 6, 7 horas para o mesmo ponto, ou ter uma certa ataxia, uma dificuldade de caminhar, e eu falando, cara, eu estou com, sei lá, com 30 animais aqui que eu não vi nada disso. E aí, talvez seja o óleo que seja a diferença. E eles começaram lá a testar óleo completo versus o que estavam usando, e eles pararam de ver esse problema inicial. Tá? Diga. Não, desculpa te interromper, é porque estão me avisando aqui que nós temos poucos minutos para encerrar. Então, infelizmente, eu sei que o assunto tem muita coisa para a gente dizer,
eu estou pensando aqui, porque eu sempre trabalhei muito ligado a plantas medicinais e aromáticas e óleos essenciais e os fitoterápicos também, acho que é uma coisa que se aproxima, onde você tem um grupo de compostos, né, que podem atuar de forma sinérgica e às vezes é muito difícil você comprovar essas atividades, né, nos modelos clássicos e tudo mais. Vocês que são da área de farmacologia e estão trabalhando nisso, sabem melhor do que eu. Mas eu estou aqui agora, bom, eu estou esperando aqui o pessoal me dar um retorno, mas talvez a gente possa ter aqui mais duas... Enquanto isso, a gente bebe. Isso, 2 comentários breves, assim, breves, né, para a gente possa deixar uma mensagem para o público, né, porque eu acho que foi muito esclarecedor, acho que ficaram algumas perguntas ainda de fora, mas a gente, infelizmente, não vai ter como responder a tudo. Acho que talvez depois as pessoas possam entrar em contato diretamente com vocês. Sim, estamos abertos. Podem me mandar e-mail, pode me adicionar no Instagram, pode me adicionar no Facebook. Estamos aí. Eu não sei se ainda vão me dar mais uma pergunta, Mona Lisa. Pode ser? Pode, produção. Peraí, pode, produção. Vamos ver. Vai ter uma aqui que eu peguei do Rubem Alexandre Vieira aqui. Eu tenho uma pergunta que é também assim provocativa, né? Porque eu já vi alguns documentários na BBC e tal, e é notório, isso existe. Eu não estou aqui. Eu acho que é importante a gente tocar em todos os pontos. Existem efeitos deletérios, né? Tem relatos de crises psicóticas, de pessoas que têm problemas bastante sérios com isso, não só adição, né? Como também, mas é claro que isso é muito particular. Como é que vocês veem isso? Porque uma vez eu ouvi uma palestra aqui na UNB, em Brasília, né? De um pesquisador de São Paulo que trabalha nesse tema, falando sobre isso. E isso é uma questão que me intriga muito, porque e é um argumento que se usa muito, que precisa se colocar, né? Isso pode acontecer, esse uso abusivo, quer dizer, claro que é um medicamento. Se você for pensar da forma de medicamento, qualquer uso que você fizer fora do que é prescrito, né? É a minha maneira de ver. Mas queria ouvir de vocês assim, rapidinho. Como é que vocês veem isso aí? Veneno só depende da dose. Vou citar Galeno. Muito bem. Não posso, né? A minha veia farmacêutica pula. Exato. Eu acho que aí nessa questão entra tudo aquilo que o Eric já tinha abordado um pouquinho também, e eu reforcei bastante, acho que na parte quando eu estava falando, né, que dose, via de administração, e aí, quando eu falei lá, né, quando eu usei a analogia do cofre, né, como que é o sistema de cada um, né, então, assim, casos de pessoas que têm, né, efeitos adversos muito consideráveis, né, com o uso de extratos ou o uso, né, da própria planta em si, o que a gente tem que observar? É que o sistema endocannabinoide dessa pessoa está funcionando num nível diferente de uma outra pessoa que tem uma comorbidade, que tem uma doença. Então, assim, eu gosto sempre de pensar, que o nosso organismo, né, na homeostase ali, né, que o organismo está trabalhando para manter a homeostase, mas, assim, a homeostase, para mim, pode ser 10 de canabinoide, 20 de serotonina, 40 de dopamina. A homeostase para ti, Roberto, pode ser 50 de canabinoide, 30 de serotonina, 2 de dopamina. A homeostase para o Eric pode ser 100 de canabinoide, 25 de serotonina, 12 de dopamina, né? Então, temos níveis diferentes, né, de neurotransmissores no cérebro e como eles atuam para chegar a essa homeostase. Então, obviamente que a dose que funciona para mim pode ser que não funcione para ti, pode ser que para o Eric funcione, para mim cause um efeito adverso considerável, tudo depende do nível em que o meu sistema está operando já de forma basal, né, que a gente diz, né, de forma normal. Então, bom a gente ter em mente isso. Importante pensar nisso aí das psicoses, é que nas psicoses mesmo, é uma parcela pequena da população que tem a predisposição a isso já, a algum tipo de psicose, e ela pode acelerar esse processo, né? E o uso excessivo, né, pode levar você a ter episódios psicóticos, episódios de estar fora de si, enfim. E também tem pessoas, que nem essa questão do controle
esse balanço aí de quanto tem de canabinoides e outros é interessantíssimo. Tem pessoas que não se adaptam bem a canabinoides de modo geral, tem pessoas que não se adaptam bem ao THC. Minha mãe, por exemplo, não está se adaptando bem a um óleo full spectrum, que tem um pouco a mais de THC, vão ter que mudar para o CBD, e a minha companheira não se adaptou até agora a nenhum deles. Então, eu sou rodeado de pessoas que provavelmente sejam pessoas exemplo de que tem aquelas pessoas que simplesmente não é para elas aquele medicamento, assim como às vezes o AS não é para ela, às vezes nomes cruciais, mas enfim, o ácido salicílico não é para uma ou outra pessoa. E a questão da segurança é, mesmo para essas pessoas, ela não é capaz de te levar a óbito. Essa é a segurança. Não quer dizer que as pessoas não vão ter efeitos adversos, não vão se sentir ruim, não vão achar que vão morrer, talvez. Mas não vai acontecer. Mas o que leva a pessoa ao uso recorrente é porque o sistema canabinoide dela sente uma necessidade de algo que ative alguns pontos, algumas lacunas que estão precisando. Não sei se é isso que claro. Tem uma discussão do que é vício, né? Então, porque isso poderia ser, ao invés de eu ouvir esse pesquisador falando que o próprio uso poderia ser como um remédio para as pessoas que têm o Siddhartha Ribeiro é uma pessoa que foi ele mesmo. Adoro o Siddhartha, maravilhoso. O vício é uma forma do teu corpo buscar algo que está faltando, né? Assim como vaca come osso quando falta cálcio, né? Isso. Então, é uma criança come prego, né? O vício é uma forma deletéria, né? E aí, mas eu já vou um pouquinho até mais longe, dizendo que, né, quando a gente fala de vício, né, tem tantas outras coisas que a gente que a gente vicia sem saber que está viciado, ou sem perceber, né, e se torna uma coisa normal, né? Então eu fico pensando assim também, né, na questão porque eu sou muito pró-saúde, né? Total. Eu sou a Maria Saúde, mas assim, eu vejo muitas pessoas que ainda têm preconceito de dizer, né? Mas eu não sou viciada em cannabis, eu não tenho esse vício. Mas a pessoa come açúcar todo dia, toma café todo dia, bebe todo dia. Então tem outros vícios, assim, busquem outras coisas para aquele buraco pré-existente, né? Então, assim, óbvio que as pessoas encontram outros mecanismos. Tem gente que faz meditação, tem gente que faz yoga, mas, assim, de alguma forma tu tá tentando arranjar esse equilíbrio para viver bem, né? E eu acredito que eu acho que é esse equilíbrio que tem que ser buscado. Maravilha, gente. Olha, eu estou assim admirado, aprendi muito com vocês. Eu também aprendi bastante. Já peguei o contato de vocês aqui, quero aprender mais, porque volta e meia também a gente aqui é demandado na Embrapa para, né, algum tipo de coisa, e minha área é a área agronômica, né? Não quis nem entrar nesse tema, porque bora da genética, das plantas, etc. Adoro. Mas, olha, olha que esse bar tá ficando saúde para vocês. florido. Aqui, tá claro. Mas eu ouvi falar que tem muita gente aí tomando cerveja. Nossa, que papo bacana, que papo bom. Nossos convidados, assim, só agradecer, né, por esse momento, ao Dr. Roberto por conduzir essa dinâmica, a Maíra, o Eric. E aí, aqui conosco, ainda está a Aline, que depois vai chamar as nossas pílulas, mas temos a Adri Belli, aqui da Embrapa Suínos e Aves, e a professora Heloísa, que são as coordenadoras, a Adri aqui de Concórdia e a Heloísa de Curitibanos. Então, assim, estamos indo para o nosso final, agradecendo mais uma vez. A Adri e a Heloísa, vocês querem deixar um recadinho aqui para o pessoal? Na verdade, só agradecer, foi muito boa a conversa, pena que o nosso tempo se esgotou, quando vimos já estamos aí próximo das 9 horas, e o pessoal ainda bem persistente no YouTube. Eu agradeço aí toda a galera do YouTube por ficarem aí esse tempo todo, por toda a discussão. Várias questões não foram respondidas, mas estamos abertos aí os e-mails, né? E muito obrigada pelo aceite, tanto da nossa pesquisadora lá nos Estados Unidos, da Maíra, né, quanto ao professor Eric, que é sempre tão bom ouvir vocês. Eu já ouvi e gosto de ouvir sempre mais.
Tá certo? Muito obrigada. Nossa, obrigada pelo convite. Então, Adri? Eu também gostaria de agradecer a participação de todos, do Roberto, do Eric, da Maíra. Muito legal, muito da conversa, do rumo da conversa. E isso tudo me lembrou, né? O nosso papel aqui é divulgar e informar de forma fácil e confiável, né? Então me lembra uma frase do Pirula, que fala que só o conhecimento liberta, mas a gente tem que tomar cuidado de onde a gente procura, né? A fonte do conhecimento. E eu espero que hoje a gente tenha conseguido aqui desmistificar e mostrar o benefício dos canabinoides. E acho que é isso, muito obrigada. O Eric quer dar uma palavrinha, Eric, é contigo? Eu fico aqui com o meu chá. Eu queria primeiro agradecer o convite e adorei esse bate-papo aqui de boteco. Obrigado pelo copo. E queria aproveitar que a gente está aqui, eu estou aqui falando com a Heloísa, que é minha colega aqui na UFSC, com embrapianos do Senagem, da Suínos e Aves, John Hopkins. Pô, a gente tem aqui um time já que dá para fazer melhoramento genético da cannabis ali no Senagem, alimentação de aves e suínos. A gente tem um potencial, está na nossa mão, é só fazer, é só a gente começar a juntar as forças. E aí eu lembro que tinha uma pergunta aqui aqui no chat, perguntando o que a gente pode fazer para ajudar a regulamentação no país, né? Eu vou dizer abertamente assim, ó, hoje, maio de 2021, a gente unir forças para conseguir aprovar esse projeto de lei 399. Eu sou presidente de uma associação em Florianópolis, a Abraflor. A maior parte das associações não estão felizes com o PL 399, dado o tamanho rigor que ele coloca para o cultivo em solo nacional. Ou seja, eles conseguiram não agradar as próprias associações por causa dessas regulamentações, e o pessoal ainda acha que é um cavalo de Troia para legalizar as drogas no Brasil. Então a gente tem que desmistificar isso. Tá? Não é um cavalo de Troia para legalizar o cultivo no Brasil. De qualquer forma, é talvez mais um cavalo de Troia para fazer as associações virarem ou terem que investir pesado para conseguir existir. Isso sim pode acontecer, mas, dado ao Brasil que nós temos, é o que a gente tem para conseguir alguma coisa. Se isso passar, por exemplo, esse corpo que está aqui já consegue trabalhar sem risco de ser preso a cada dia. E associações podem existir, enfim, as pessoas vão ter acesso à saúde, que é o que mais interessa, e os cientistas vão poder fazer pesquisas para baratear esse acesso e, quem sabe, em um prazo muito mais curto de tempo, conseguir ter uma possibilidade para que todo mundo tenha acesso à planta, aos produtos de uma forma mais democrática. Então, minha palavra final seria, sei lá, hashtag PL399 sim, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, e pena que está acabando, mas estou aí para uma próxima. O copo vai ficar sempre cheio quando vocês me chamarem. Valeu. Muito bem. Então, agora, o nosso tradicional brinde, né? Assim, eu aqui com água, mas vale, né, gente? Então, um brinde pelo papo legal, pelo nosso pai. E assim, faço aqui um convite para que amanhã, né, vocês nos acompanhem num papo também legal. Nesse mesmo horário das 19 horas, a gente começa aqui no canal da Embrapa no YouTube. E amanhã o tema, ele é um tema bem interessante. Tá regulado, tá tudo regulado. Isso aí, tá tudo regulado. A importância das agências reguladoras para a segurança da população. E essa temática, quem vai conversar com a gente é a Vanessa Rodrigues, que atua com assuntos regulatórios e novos produtos na Eurofarma, e o Diego Menezes de Brito, auditor fiscal federal do MAPA, e a abordagem vai ser na questão de medicamentos e Diego sobre alimentos. A moderação vai ser do analista da Embrapa Suínos e Aves, Francisco Noé Fonseca. Então, agora, Aline, quer anunciar as nossas pílulas da ciência?
Opa, ela está com o microfone fechado. Isso, agora abriu. Agora sim, muito bem, tudo Agora sob sim. controle. Isso aí. Então, eu tenho que destacar duas coisas antes, Mona. Primeiro que achei muito incrível tudo que a gente viu aqui hoje, né? E o que move a ciência são as perguntas, né? E não necessariamente as respostas. E também destacar que milhões de pessoas já me chamaram para dizer que a vida delas mudou sabendo da primeira pílula, né? Então eu acredito que a segunda vai mudar a vida das pessoas também, né? Então vai ser muito incrível e amanhã tem muito mais. Essa daí sem efeitos adversos. Exatamente. O pessoal ficou impressionado. Eu acho que teve algum efeito assim emocional bem forte, sabe? Muito bem, então nós vamos agora conhecer a segunda pílula de conhecimento da nossa noite. Amanhã tem mais, né? Além de assunto para a gente conversar aqui no nosso Papo de Ciência, a gente tem também pílulas do conhecimento amanhã. E antes, então, Aline, eu já vou aqui agradecendo a todos vocês aqui que foram nossos convidados, que trouxeram esse papo legal, e a todo o pessoal que está aí no YouTube acompanhando, que ficou com a gente aí há quase 2 horas, num papo que trouxe muito conhecimento. Então, gratidão aos nossos convidados mais uma vez, às organizadoras e à Aline. E ao nosso pessoal aqui que está acompanhando e que está fazendo com que a gente esteja no ar, né? O Lucas, por exemplo, que está nos bastidores. Então, vamos lá, a nossa pílula da ciência e até amanhã. Forte abraço a todos. Abraço a todo mundo. Grande Marcelo, valeu. Valeu, Marcelo. Nem tristeza, nem vingança. Mesmo que você tenha um coração de pedra, vai chorar quando cortar uma cebola. Mas não pense que ela não gosta de você. Bom, é quase isso. É que a cebola tem um mecanismo de defesa contra predadores. Ao cortar a cebola, rompemos suas células, que liberam uma enzima específica. Em contato com outros compostos, esta enzima forma ácido sulfênico, mas não para por aí. Com a ação de outra enzima, o ácido sulfênico se transforma em uma substância ainda mais irritante, o propanotial-S-óxido, que evapora e chega até os olhos. Graças à reação com a umidade dos nossos olhos, temos agora ácido sulfúrico, ainda que em baixíssimas concentrações, mas o suficiente para nos irritar. As lágrimas que vêm na sequência são apenas uma defesa do corpo para limpar o ácido sulfúrico dos olhos.